O ensino e a igreja é o título da lição 5 na classe dos juvenis. E o texto em destaque está aqui ó, em 2 Timóteo 3,17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, ou toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoado em toda a boa obra. Deixa eu só achar aqui de novo para toda boa obra. Exatamente isso. É sobre isso que nós vamos falar, sobre o ensino e a igreja. O ensino e a igreja. Eu sou o professor Denis Pereira, esse é o nosso canal. Semanalmente temos um encontro aqui com professores, alunos, superintendentes, coordenadores, pastores, todos que amam a escola dominical e a palavra de Deus. Há 25 anos trabalho com a escola dominical e estamos aqui semanalmente com as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Temos também uma live chamada Sala de Professores. Você não pode perder, por isso já se inscreva no canal, ative as notificações, mostre para o YouTube que este conteúdo ajuda você. Senão o YouTube vai esconder e não mostra para ninguém. Então, ó, vamos lá. Combinando aqui, ó. Inscreva-se. Clica no sininho para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo novo aqui, quando eu entrar ao vivo. Isso. Vai nos comentários aí e coloca da onde você nos assiste, de qual igreja. Escreve aí. Pega o link dessa aula e compartilha. 80% das nossas aulas são assistidas através de links compartilhados no WhatsApp. Coloca nos grupos da EBD, coloca no status, coloca nos stories. Manda para todo mundo. Se eu te ajudo, eu posso ajudar pessoas que você conhece. Então me ajude a ajudar mais pessoas por aqui também. Aqui na descrição do vídeo tem irmãos que reclamam, né? Aí fica enrolando. Não tô enrolando não, irmão. Tô fazendo a abertura da aula, tem o jabá, irmão. Dá trabalho fazer. Ó, primeiro link aqui é o meu livro que eu estou lançando. O propósito é maior que a sua dor. Ao adquirir esse livro, você me ajuda nessa produção de conteúdo. Você investe no meu tempo para ajudar você. E você também me ajuda neste ano, eu e minha esposa completamos 25 anos de casados, e você nos ajuda a fazer uma viagem bacana, legal, porque esta serva do Senhor merece dar uma descansada depois de 25 anos aí, nesta bênção que é estar casada comigo, tá bom? Olha só, e tem links aí também do WhatsApp, tá? Meu WhatsApp tá aí, atendemos agendas, pregando, palestrando. Meu Instagram, @Denis Pereira Oficial, você vê as mensagens, vê os stories, você nos acompanha. Ó, nós vamos falar então sobre o ensino e a igreja. Aqui, ó, tem um detalhe, tá? O que é ensinar? Irmãos, nós temos muitas pessoas hoje com formação na igreja, tá? E, veja, por exemplo, Paulo Freire vai definir o ensino de uma forma. Aí tem os outros pedagogos, não sei o quê, enfim, ok? Muito bem. Aqui se trata de ensino bíblico. A EBD, ou EBQ, ou EBS, a escola tem que funcionar sempre no domingo? Responde aqui para nós. Olha só, a escola bíblica, o nosso pedagogo-chefe da EBD se chama Jesus Cristo. Ele é o mestre por excelência, tá? O material que nós utilizamos é a palavra, a escola bíblica. A Bíblia está no centro da aula, no centro das explicações, interpretações, aplicações e das respostas também. É a palavra de Deus, a escola bíblica dominical, ok? Então, temos conceitos de pessoas renomadas, mas nenhum conceito é absoluto, senão o próprio conceito da palavra de Deus sobre o que é ensinar. Vamos analisar um pouquinho isso, tá? Ó, a Bíblia mostra a importância do ensino, tá? Então, a Bíblia mostra a importância do ensino. Mateus 28, lá no 19, né? Ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho mandado. Ensino, ensino, ensino. Então, nós somos chamados para ensinar, evangelizar, ensinar, né, discipular, enviar e evangelizar e enviar. É um processo contínuo. Então, o que é
o ensino. Aqui ele não fala muito o que é o ensino, ele vai mostrando aqui como que se ensinava, não é? Então, lá no Antigo Testamento tinha os mestres que ensinavam seus alunos, que se dedicavam a aprender com eles, não é? Temos os episódios aí de Jesus com os doutores da lei. Paulo, na sua juventude, estudou aos pés de Gamaliel. Jesus era um grande mestre por excelência e o seu ensino ele era notório. E a Bíblia mostra que parte significativa do ministério de Jesus foi dedicada ao ensino. Jesus se dedicou muito a ensinar. Tá? Então, essa missão de ensinar, ela ainda está em curso. Hoje, nós somos chamados para pregar, batizar e ensinar todas as coisas. Aí aqui eu quero até fazer um detalhe aqui, ó. Aí ele coloca aqui, ó, que Jesus ordenou ensinar sobre o reino de Deus, sobre as escrituras e sobre o evangelho. Desculpa, não é ensinar sobre o evangelho, é ensinar o evangelho. Escola não é ensino sobre a Bíblia, é ensinar a Bíblia. Novamente, a Bíblia está no centro. A Bíblia não está na periferia. É igual aquele pregador, né? Que ele prega e aí ele usa a Bíblia para fortalecer o que ele está falando da sua cabeça. Não! A pregação flui da Bíblia para a igreja, a escola também. Não é sobre a Bíblia. Estudar sobre a Bíblia é estudar quantos capítulos tem, quantos versículos tem, quais as doutrinas. Não. O nosso ensino é ensinar a Bíblia, ensinar o Evangelho, ensinar o reino, os valores do reino de Jesus. Esse processo de pregação, batismo e ensino contínuo pode ser chamado de discipulado. Então, o que é ensinar? Anote aí. O que é ensinar? É formar discípulos. Formar discípulos. Discípulos de Cristo. Ok? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ensino bíblico centrado em Cristo. É sobre Cristo o assunto da aula. Eu tive uma sala de professores agora na minha igreja, que eu sou superintendente, e eu faço trimestralmente, eu faço 1, 2 salas de professores. Eu termino a aula mais cedo e ao invés de fazer aquele fechamento com a igreja, a gente avisa a igreja, então quando acabou a aula, 10h15, os irmãos já podem ir embora e a gente vai para uma das salas, só os professores comigo, às vezes o pastor participa, a esposa dele, e lá a gente conversa entre nós e ajusta alguns detalhes dentro do trimestre. E eu falei para eles, o professor está ali para conduzir os alunos à aula. E a aula é sobre Jesus. Os alunos podem fazer perguntas, podem comentar, mas o professor precisa conduzir os alunos para o objetivo da aula. Então, é sobre ser discípulo de Jesus, significa que é sobre aprender dele, tá? Ser discípulo de Jesus significa segui-lo e obedecê-lo fielmente. As pessoas que dizem que creem em Jesus devem confessar seu nome, se batizar, obedecer os seus mandamentos. Então, o que é ensinar? É discipular os que creem em Jesus a obedecerem o que ele ensinou. Isso não se reduz a um curso ou um evento. É um processo longo e progressivo. Tá? Então, em Atos 19, você vai ver que Paulo ficou 2 anos discipulando os cristãos em Éfeso. 2 anos. O discipulado de Jesus levou 3 anos e meio com os discípulos. Lembrando que o discipulado é contínuo e progressivo. Ele não para, ele não termina. E aqui eu faço um parênteses. O discipulado não está restrito à classe de discipulado da igreja para formar os batizandos. Não, o discipulado é contínuo. O discipulado é permanente. Estou falando aqui a pastores, estou falando aqui a líderes de adolescentes, de juventude na igreja. Liderar hoje é discipular. Infelizmente, muitos líderes, desculpa aí, mas eles são promotores de eventos, são excelentes para promover eventos, mas não discipulam. Tem líderes que sequer vai para a escola dominical, passa a semana inteira sem falar com os jovens, acha que liderar é reuni-los para ensaiarem 1, 2 louvores, cantou no domingo à noite, liderei. Isso não é liderar. Liderar, anote aí, é formar discípulos, formar discípulos. Muito bem.
Tópico 2, os objetivos do ensino cristão. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é importante para nós. Você é um líder discipulador? Você é um professor discipulador? Ou você é aquele professor que chega da aula e vai embora? Não responde dúvidas, questionamentos, não conversa com seus alunos durante a semana, você não está ensinando. Você não está ensinando. O aluno fica com você 1 hora no domingo e ele passa todos os dias 8, 10, 12 horas na internet. E muitos de vocês, professores, não estão. Ai, eu não gosto de aparecer. Não aparece não, tá bom? Felipe Neto aparece, o Whindersson Nunes aparece, essa turma toda bagunçada aí aparece. Aparece não, Priscila Alcântara aparece. Não aparece você não, Kleber Lucas aparece. Fica aí, Leonardo Gonçalves aparece, Ed René aparece. Não aparece não, não aparece não. E fica achando que você, que eu sou, é nada. Vem para a rede, tem diversas formas de você vir para a rede, aparecendo sem aparecer. Mas quer saber de uma coisa, gente? Pelo Evangelho de Cristo e por amor aos alunos, todo professor deveria aparecer. Pessoal, eu tô aqui para falar com vocês. Tô aqui porque a rede social nos permite diariamente estar com eles e alcançar o coração deles com a palavra de Deus, com uma mensagem de fé. E faz de nós uma opção a mais na internet para eles não ficarem nas mãos dos enganadores. Mas qual a maneira de combater os enganadores? É dando a cara a tapa, é aparecendo, é mostrando a verdade, é acendendo a luz. Então sai eu não quero aparecer. Irmão, Deus te chamou para aparecer. Luz não fica embaixo, luz fica em cima. Se eu pegar seu ring light agora e colocar embaixo da cama, você não vai me ver. Então a luz é para aparecer, irmão. Porque quando a gente aparece, Jesus aparece. Eu tô aqui gravando porque eu tenho convicção de que há uma palavra na minha boca, que é a palavra de Deus que produz vida, santificação, libertação, e que há uma geração que precisa ser liberta, que precisa ser iluminada. Então eu não posso me esconder, não sou bonito, não sou intelectual, mas eu tenho uma palavra no meu coração que transforma, que liberta, e eu tenho essa convicção. Esquentou o negócio aqui. Então, objetivos do ensino. O ensino de Jesus impactou grandemente seus primeiros ouvintes, até porque Jesus ensinava com autoridade, tá? Tem uma frase aí que ela é até demoníaca, tá? Uma mania de pegar frase e falar como se fosse bíblica, que não é. Pregue com a vida, necessários e palavras. Não tá na Bíblia. A pregação bíblica ela é uma coerência entre vida e verbalização. Quando eu verbalizo, eu me comprometo em viver aquilo que eu verbalizei, ok? Mas tem que viver o que prega. Todos nós estamos em um processo de santificação. Então, quando eu prego, eu também estou sendo exercitado por aquela palavra. Às vezes, quando eu prego, aquela pregação, Deus está falando primeiro é comigo, tá bom? Então, todos nós estamos numa tentativa e numa busca por santidade, tá bom? Pregação não é sobre o que eu vivo, é o Evangelho de Cristo. Não é sobre a minha vida, é sobre a vida de Cristo. Não é sobre o que eu vivo, tá? Tem que pregar o que você vive. O que eu vivo não salva ninguém. O que eu vivo não transforma ninguém. O que transforma é o Evangelho. Fiquei bravo aqui hoje. O desafio da igreja hoje é tornar acessível e compreensível toda a mensagem de Cristo para que as pessoas possam entender e praticar. Então, ensinar é explicar, interpretar e aplicar para que as pessoas possam praticar. Se a pessoa não entender o ensino, ela não vai praticar. E se ela não praticar, sua fé não vai se fortalecer. Se a sua fé não se fortalecer, ela não vai amadurecer na fé. Então, assim, a aula nossa, ela precisa gerar prática. A aula nossa deve ter explicação e aplicação. Ela deve ter explicação do texto, interpretação do texto, ok? E ela deve ter aplicação. Por isso que a revista é uma só, mas a nossa missão aqui é preparar a nossa aula. Por isso que você precisa conhecer os seus alunos. Porque a maneira para você aplicar a palavra aí na sua sala é diferente da minha sala. Porque os alunos são diferentes. Entende? Então, o ensino precisa ser prático. A Bíblia diz que as pessoas se admiravam do ensino de Jesus porque ensinava com autoridade. Aí a gente vai lá em Atos 1:1 e descobre qual era o segredo de Jesus, que diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca do que Jesus começou a fazer e a ensinar.
Então, qual é o segredo do ensino de Jesus ser tão eficiente? Jesus fazia ensinando e ensinava fazendo. Oh, glória! Ele ensinava a orar não só falando sobre oração, mas orando, e as pessoas viam ele orar. Ele ensinava o amor às Escrituras, não apenas verbalizando que amava as Escrituras, mas verbalizando as Escrituras, apresentando as Escrituras. Então é muito comum escutar líderes de juventude na igreja dizendo: jovem não quer nada com Bíblia, não quer nada com oração. Desculpa aí, irmão, quantas vezes você já leu a Bíblia? Numa aula sua, você fala quantas vezes da Bíblia? Quando você vai pregar, você cita quantos textos da Bíblia? Cita filósofo, cita Gandhi, cita não sei o que, não cita Bíblia. Na sua boca, numa conversa, quanto de Bíblia aparece? Você ora? Ou chega no ensaio e fica mexendo no celular? Chega no ensaio e vai orar para você ver. Chega no ensaio, fica uns 3 meses indo pro ensaio orando, não chama ninguém. Quando você chamar eles para orar, eles vão querer orar. Então, tem muito mais a ver com a nossa postura do que com eles. Porque aquilo que nós fazemos, nós inspiramos. Nossa, essa aula tá... Então, o ensino cristão, nós precisamos nos dedicar ao ensino, tá? Nós precisamos nos dedicar ao ensino. O que é ensinar? Eu vou aqui dar uma definição que para mim é a maior definição do que é ensinar. Anote aí. O que é ensinar? Ensinar é formar Cristo no coração das pessoas. Ensinar é sobre Cristo, é ensinar Cristo, é o Evangelho. E é formar Cristo. Paulo escreve Gálatas 4,19. Filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Isso é ensinar. Isso é ensinar. É formar Cristo nas pessoas que são os nossos alunos. Isso leva tempo, precisa de dedicação, vai além da sala de aula. Eu vou falar sobre isso no curso que nós estamos preparando aqui para vocês. Então, ensinar é formar Cristo. Entendeu? Por isso que a sala de aula não é lugar para ficar falando de filosofia, não sei o quê. Não, é Cristo. Foca em Cristo. Discipulado é para que as pessoas se tornem parecidas com Jesus, a ponto de serem identificadas como discípulos de Cristo. É sobre Cristo. Isso é ensinar. E quem é ensinado dessa forma vai produzir frutos. Vai produzir frutos. Então é sobre Jesus. Tópico 3. O que precisamos aprender? O que precisamos aprender? Tópico 3. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é extremamente necessário para todos nós. O que nós precisamos aprender? Aprender a ler a Bíblia. Aí tem, não adianta ler a Bíblia, tem que praticar. Mas tem que ler, irmão. Que mania ler a Bíblia. A leitura da Bíblia é essencial para o cristão. Ela não deve ficar em segundo plano, mas ser prioridade. Porque a Bíblia nos alimenta, a Bíblia nos fortalece, a Bíblia deve ser lida todos os dias. Por quê? Porque ela é alimento para o nosso corpo, então nós precisamos aprender a ler a Bíblia. É a partir da leitura que vem a busca pelo conhecimento, a pesquisa, a interpretação e a aplicação. E aí você pode usar a própria revista. A própria revista tem uma leitura diária, não tem? Você pode transformar essa leitura diária num devocional de 10 minutos. Você pode, no grupo que você deve ter aí da sua classe, você pode falar: pessoal, o devocional hoje está aqui, o texto é esse, tal. Eu vou esperar vocês mandar para mim. Então é para vocês ler, orar, e aquilo que vocês compreenderem desse texto, manda para mim. Aí você pode criar uma pontuação. Quem enviar vai pontuar 10 pontos. E lá no final do trimestre a gente vai somar isso e vai premiar quem pontuar mais. Tá na sua mão, professor. Mas pelo amor de Deus, professor, quer tudo pronto, meu Deus do céu. Manda o devocional para mim, tá na sua mão, irmão. Pelo amor de Deus. Nós precisamos aprender quem é Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Precisamos dar ouvido a esse convite. Nós precisamos conhecer a Deus cada dia mais. E como conhecemos a Deus? Pelas Escrituras. É pelas Escrituras que nós conhecemos a Deus. Precisamos aprender a ser fiel a Deus, porque o cristão precisa viver em fidelidade a Deus, e para isso é preciso se afastar das tentações, buscando a santificação
todos os dias e viver os valores do reino. Nós somos chamados em Cristo para ser luz do mundo, isto é, fazer a diferença. Fazemos isso quando seguimos a ética do reino de Deus, praticamos o amor e o perdão, zelamos pelo que é justo, falamos a verdade, oferecemos ajuda aos necessitados e servimos uns aos outros. Ser luz é ser luz no meio das trevas. Essa luz só está acesa aqui, porque sem ela acesa aqui está tudo escuro. Se eu abrir a janela, o raio do sol entra, eu não preciso de luz aqui. Então, o nosso grande desafio é ensinar os alunos a ser luz no ambiente de trevas. Não é falar para eles, você tem que sair daquela escola. Você tem que fazer um jejum de rede social. Melhor do que fazer um jejum de rede social é ser luz na rede social. É mudar o que está assistindo. É mudar o que está consumindo na rede social e passar a consumir conteúdo edificante. Não só consumir conteúdo edificante, a produzir conteúdo edificante. Amém, meus amigos? Essa foi a nossa aula da classe dos juvenis da lição 5. Um forte abraço, obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.